Saudações, queridos amigos do canal, para que todos saibam, chegamos à sexta-feira, 25 de outubro. Estávamos estudando a lição 4, Testemunhas de Jesus como o Messias. Vamos orar para iniciarmos a recapitulação da lição desta semana. Oremos. Grandioso Deus, com muita gratidão, ó Pai, nos achegamos a Ti para recebermos o Teu Espírito Santo e para expressarmos, ó Senhor, o nosso louvor, a nossa gratidão por todo o aprendizado que o Senhor nos concedeu durante esta semana. Que esse tempo dedicado à recapitulação nos sirva para ainda maior crescimento na nossa jornada espiritual. Em nome de Jesus, amém. Hoje é sexta-feira, 25 de outubro, e o estudo adicional dessa semana começa sugerindo que leiamos o Desejado de Todas as Nações, das páginas 125 a 132, com o título Nicodemos. Vamos ler alguns trechos. Nicodemos examinou as Escrituras de maneira nova, não para discutir uma teoria, mas a fim de receber a vida eterna. Ao submeter-se à direção do Espírito Santo, começou a ver o reino de Deus. Por meio da fé, recebemos a graça de Deus, mas a fé não é nosso Salvador. Ela não obtém nada. Ela é a mão que se apega a Cristo e se apodera dos seus méritos, Ele que é o remédio contra o pecado. O arrependimento vem de Cristo tão certamente como o perdão. Todo aquele que tem sido enganado e mordido pela serpente pode olhar e viver. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. A luz que brilha na cruz revela o amor de Deus. Seu amor nos atrai a Ele. Se não resistirmos a essa atração, seremos levados ao pé da cruz em arrependimento pelos pecados que crucificaram o Salvador. Então, o Espírito de Deus, por meio da fé, produz uma nova vida. Então, o Espírito de Deus produz uma nova vida. Os pensamentos e desejos são postos em obediência à vontade de Cristo. O coração e a mente são novamente criados à imagem daquele que age em nós para sujeitar a si mesmo todas as coisas. Então, a lei de Deus é escrita na mente e no coração, e podemos dizer com Cristo: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Salmo 40, verso 8, o Desejado de Todas as Nações, páginas 130 e 131. As perguntas para a consideração de hoje. João Batista preparou o caminho para Jesus. O ministério dele foi bem-sucedido do ponto de vista humano? Como você define sucesso em termos espirituais? E a próxima pergunta, João Batista expressou dúvidas sinceras. O que motivou as perguntas dele e o que aprendemos com isso sobre como ser firmes em nossa fé? E ainda, como Nicodemos, alguém que tinha conhecimento, podia ser tão ignorante em relação às questões mais importantes? Que lições aprendemos com essa situação? Vamos agora ao auxiliar do professor. Jesus, a fonte de toda a verdade, iluminou o mundo com a luz da verdade. Dessa forma, ele aumentou a quantidade de luz dada aos seres humanos. Apesar da abundância de evidências convincentes, alguns nos dias de Cristo escolheram permanecer nas trevas. Em seu preconceito e orgulho, optaram por não ouvir a verdade e ignorar qualquer luz. Embora Deus fique entristecido quando isso acontece, em seu amor, Ele nos permite fazer nossas escolhas, mesmo que sejam equivocadas. A lição desta semana destaca o relato de algumas testemunhas oculares de Jesus, como João Batista e seus 2 discípulos, André e João. Também aborda o testemunho visual de Filipe e Natanael, assim como o testemunho de Nicodemos, um fariseu e distinto membro do Sinédrio que abriu seu coração à luz da verdade de Deus.
Seu testemunho seria forte e convincente, pois ele assumiria grandes riscos ao desafiar seus pares poderosos. Em sua conversa noturna com Jesus, os lábios de Cristo proferiram a mais bela declaração e a mais linda promessa da Bíblia, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu ao seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ao considerar o testemunho ocular de João, surge a questão: por que João Batista, uma figura respeitada e admirada pelo povo, ofereceria ao mundo algo que não fosse um testemunho verdadeiro sobre Jesus? João resumiu todo o Evangelho ao confirmar que Jesus era verdadeiramente aquele sobre o qual profetizaram: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uma profecia agora de fato cumprida diante dos olhos do povo. Perante os relatos de tais testemunhas oculares, não deveríamos estar completamente convencidos de que o Cristo vivo é o nosso Salvador e Senhor? Vamos ver o comentário agora sobre o testemunho de João Batista. Os judeus da época de Cristo tinham suas próprias concepções sobre a vinda do Messias e eram inflexíveis em fazer com que tudo se encaixasse em seus esquemas pré-concebidos. Eles suspeitavam de que João Batista talvez tivesse as características do Messias, mas ele testificou de que era apenas um precursor do verdadeiro Messias e enviado profeticamente por Deus a fim de preparar o caminho para ele. Pouco depois, João apontou Jesus como o Cordeiro de Deus. Contudo, Jesus e seu sacrifício pelos pecados não correspondiam às expectativas dos líderes judeus em relação a um Messias terreno e que fosse rei, que derrotaria seus opressores, governaria sobre eles e, finalmente, sobre o mundo. Hoje, alguns céticos também não dão importância ao conceito bíblico de sacrifício. Apontam para o sacrifício de Cristo para justificar a sua indiferença. Esses céticos dizem que Jesus não precisou derramar seu sangue para salvar a humanidade pecadora, pois ele poderia ter nos salvado simplesmente por meio de uma demonstração de seu amor e pela realização de milagres. A Bíblia nos ensina que a vida está no sangue e a humanidade perdida necessitava da vida presente no Filho. Os anjos não poderiam ter cumprido essa tarefa em nome da humanidade, pois eles receberam emprestada a vida do doador da vida. Deus ordenou inúmeros sacrifícios de animais inocentes para apontar para a necessidade do sangue inocente de Cristo para a remissão dos pecados e a concessão da vida eterna. Por essa razão, João afirmou claramente: eu não sou o Cristo, João 1, verso 20, nem a luz, mas apenas uma testemunha cumprindo a profecia bíblica. Em duas ocasiões distintas, João declarou que Jesus era, de fato, o Cordeiro de Deus, o cumprimento e a culminação do sistema sacrificial. Ele proclamou essa verdade à multidão quando avistou Jesus e também a dois de seus próprios discípulos. Veja João 1, versos 29 e 36. João Batista, uma testemunha ocular dos acontecimentos do batismo de Jesus, ouviu a voz do Pai anunciar que Jesus era seu Filho amado em quem ele se comprazia. Além disso, o Espírito Santo desceu e permaneceu sobre Jesus enquanto Deus impressionava João em relação à divindade do Salvador. Por isso, João disse: eis o Cordeiro de Deus. Diante dessa declaração, surge a indagação de quantas evidências adicionais um cético necessita para crer. Infelizmente, se alguém persiste em duvidar constantemente,
acaba se envolvendo em um manto de escuridão. Vamos falar agora dos dois discípulos de João, que estão relatados em João 1, 35 ao 39. Os dois discípulos de João Batista, André e João, este último sendo o escritor do Evangelho, já tinham ouvido a pregação de João Batista a respeito do cumprimento da profecia do Antigo Testamento em Cristo. Assim, quando João Batista direcionou a atenção deles para Jesus, o grande mestre diante deles, decidiram acreditar e desejaram segui-lo. Em lugar de adotarem uma postura crítica como os fariseus, questionando cada palavra e movimento de Jesus, optaram por confiar na convicção do Espírito. Além disso, devem ter depositado confiança na seriedade e veracidade do testemunho incontestável de João Batista, conforme registrado nas Escrituras. Você pode se perguntar: como sabemos que o segundo discípulo mencionado é João, o discípulo amado? André é explicitamente mencionado pelo nome, enquanto João, talvez por modéstia ou relutância em se referir a si mesmo, é, de fato, esse segundo discípulo. André foi quem apresentou seu irmão Pedro a Jesus. André, Pedro e João foram os primeiros 3 homens chamados para formar o núcleo dos 12 discípulos originais. Deixando João Batista, os discípulos foram em busca de Jesus. Um deles era André, o irmão de Simão, o outro, João, o evangelista. Esses foram os primeiros discípulos de Jesus. O Desejado de Todas as Nações, página 101. Aparentemente, esses 2 discípulos, André e João, estavam profundamente interessados na messianidade de Jesus. Observe a resposta reveladora deles à pergunta de Jesus quando começaram a segui-lo. "O que vocês estão procurando?" ele perguntou. Contrariamente à nossa expectativa, eles perguntaram sobre a sua residência. "Rabi, onde o Senhor mora?" João 1, verso 38. Eles não estavam apenas interessados em seguir Jesus. Eles desejavam ficar com ele para aprender mais sobre sua missão. E ficaram com ele o restante do dia, aprendendo coisas incríveis sobre ele. E nós hoje, desejamos apenas acreditar em Jesus, mas não permanecer em sua presença? Gostamos da sua companhia? Na verdade, a única maneira de transformar nossa vida é contemplá-lo, como João instruiu aos seus discípulos. Falemos agora de Filipe e Natanael, João 1, versos 43 ao 46. De André, João e Pedro, agora dirigimos nosso foco para Filipe e Natanael. Percebendo que seu amigo Natanael era um pouco preconceituoso e certamente não ingênuo, Filipe tentou apresentar evidências mais convincentes sobre o Messias, usando Moisés e os profetas. Quando Natanael hesitou em acreditar ao ouvir que Jesus era de Nazaré, Filipe optou por não debater nem discutir, mas simplesmente o convidou a vir e ver. João 1, verso 46. É notável que Jesus tenha utilizado a mesma abordagem para convidar André e João a vir e ver por si mesmos. Há algo poderoso e transformador em passar tempo com Cristo. Embora possamos debater teologia e filosofia em favor da verdade, nosso testemunho se torna mais eficaz quando convidamos as pessoas gentil e sinceramente a descobrir Jesus por experiência própria. Em nosso testemunho, devemos concentrar-nos na prioridade de ajudar os outros a conhecer Jesus pessoalmente, e então muitas objeções ou dúvidas poderão desaparecer. Ensinar doutrinas é certamente importante, mas é fundamental começarmos com Jesus como o cerne de todo o conhecimento.
É crucial observar o contraste entre a perspectiva de Natanael sobre Jesus e a visão que Jesus tinha dele. Natanael inicialmente desconsiderou Jesus por sua origem em Nazaré, uma atitude que reflete nossos próprios preconceitos em relação aos outros, muitas vezes com base em nacionalidade, raça ou cultura. No entanto, Jesus tinha uma visão diferente de Natanael, elogiando-o como um verdadeiro israelita em quem não existe fingimento algum. Um elogio encorajador que motivou Natanael a explorar mais sobre aquele nazareno. Quando Natanael testemunhou a capacidade profética de Jesus, ele acreditou imediatamente: Mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Falemos agora do testemunho de Nicodemos, que está relatado em João, capítulo 3, versos 1 ao 21. João, ao relatar a vida de Jesus, destaca-se como o escritor do Evangelho que examina os encontros pessoais que Jesus teve com indivíduos específicos, como Nicodemos e a mulher samaritana. Nos relatos desses encontros, Jesus demonstra imparcialidade, não favorecendo um tipo de pessoa em detrimento de outro. Em vez disso, ele busca envolver-se significativamente com todos que estão abertos à verdade, seja um líder judeu altamente respeitado como Nicodemos ou uma menosprezada mulher samaritana. Nicodemos era fariseu e uma figura importante do Sinédrio, o mais alto tribunal judaico, mais próximo de um governo interno. A palavra sinédrio vem da palavra grega sunedrion, que significa literalmente um concílio. Era composto por 71 membros divididos em 3 divisões, conforme Mateus 27:41, como segue. O primeiro grupo eram os sumos sacerdotes, o sumo sacerdote governante, os sumos sacerdotes aposentados e membros da família do sumo sacerdote. Esse primeiro bloco era formado principalmente por saduceus. O segundo grupo eram dos escribas, predominantemente fariseus. O terceiro grupo eram os anciãos, que eram representantes das principais famílias aristocráticas. O cargo de sumo sacerdote tornou-se corrupto, frequentemente sendo vendido por Roma pelo lance mais alto. O nome grego de Nicodemos significa literalmente vencedor sobre o povo. Conhecido por sua riqueza, Nicodemos também foi um professor ilustre. Ele se sentiu fortemente convencido a se encontrar com Jesus por causa de todas as coisas incomuns que ouvira sobre ele. No entanto, Nicodemos precisava ter cuidado. Ele não podia fazer nada que pudesse ofender seus colegas líderes e causar danos irreparáveis às suas relações com eles. Contudo, Nicodemos não podia ignorar a forte evidência de que Jesus era o Messias. Foi exatamente por isso que ele se encontrou com Jesus à noite, onde pôde desfrutar de alguma privacidade ao conversar pessoalmente com ele. Jesus nos encontra onde estamos em nossa jornada espiritual. Ele realmente não se importa com a maneira pela qual chegamos a Ele, desde que venhamos a Ele com um coração sincero. Nicodemos teve a oportunidade de testar o valor espiritual do caráter imaculado e da integridade de Jesus. Como consequência, Nicodemos posteriormente defendeu Jesus contra o Sinédrio, que queria condená-lo sem ouvi-lo, como aprendemos em João 7:51. Observe a progressão da experiência de Nicodemos com Jesus. Ele se encontrou com Cristo em particular, aprendendo sobre a verdadeira conversão. Ele o defendeu perante o Sinédrio e, no fim, ele foi corajoso o suficiente para ajudar a tirar seu corpo da cruz para ser enterrado. Aos professores e alunos da escola sabatina,
Aqui temos algumas questões para considerações e comentários com a classe. A primeira é: reflita sobre a declaração do Pai sobre o Filho no batismo de Jesus. Será que Deus olha para você e faz a mesma afirmação que fez sobre o Filho, declarando que você é seu Filho amado em quem ele se compraz? A segunda pergunta para a nossa consideração é: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso está em João 1, verso 29. Que diferença faria se nos concentrássemos primeiro em nos livrar dos pecados e depois em contemplar Jesus, invertendo as duas ideias desse texto? A terceira pergunta: o encontro de Nicodemos com Jesus o capacita a testemunhar de maneira eficaz para as pessoas influentes na sociedade? E a quarta e última: compare o impacto do testemunho de Cristo a Nicodemos com o seu testemunho a Natanael. Que lições podem ser aprendidas com esses dois exemplos? Eu desejo que amanhã, ao nos reunirmos em classe, possamos estar plenos do Espírito Santo para compartilharmos as verdades profundas aprendidas durante esta semana. Aguardo você amanhã também para iniciarmos a lição 5. Um forte abraço e fiquem todos com Jesus.